Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que está vivendo com a gente essa experiência da Palavra de Deus, de maneira especial, está vivendo esse tríduo pascal, né? Hoje a igreja se encontra no sepulcro, né? Esperando a ressurreição do Senhor. Então, ontem, né? E ainda hoje, por essa manhã, é o momento onde não se celebra a missa, não se celebra a Eucaristia, porque a igreja está no silêncio, esperando a ressurreição do seu Senhor. A gente vai ver daqui a pouquinho na leitura que o rei está dormindo, né? O Senhor está dormindo e a gente está esperando ele despertar, porque ao despertar ele vai também acordar e despertar a cada um de nós. Então, como eu fiz desde o ano passado, hoje, nessa manhã, a gente não tem, assim, eu não vou fazer antecipadamente a meditação dos textos da Vigília Pascal, né? Vou deixar para fazer amanhã, justamente do domingo de Páscoa, porque nessa manhã, fazendo jus a esse dia de hoje, essa manhã, né? E como a maioria das pessoas vem durante o dia, né? Então fazendo jus a esse dia de hoje, a gente vai meditar um texto muito antigo, que é do 2º século, que é de um autor desconhecido, mas que faz parte da tradição da igreja, que fala sobre o que nós estamos vivendo neste dia, à espera da ressurreição de Nosso Senhor. Então, para a gente aprofundar e entrar nesse mistério da espera e de entender o que está acontecendo no mundo no sentido espiritual, aí a gente vai ler esse texto. Então, essa é a segunda leitura do Ofício das Leituras do Sábado Santo. E aí diz, de uma antiga homilia sobre o sábado, sobre o grande sábado santo. Então, e aí vai dizer, o Senhor desceu à região dos mortos. Então a gente vai mergulhar nesse mistério, né, de Deus, que ontem nós contemplamos a sua morte e agora ele na mansão dos mortos. E o que ele está fazendo na mansão dos mortos? Isso é interessante porque é um texto extremamente escatológico, porque fala de uma realidade futura, uma realidade que a gente não conhece, assim, fala de uma realidade desconhecida para nós, né, que é a descida da mansão dos mortos, que é um tópico do credo, da nossa profissão de fé, mas que a gente quase não comenta. Então o texto diz, o que é que se passa? Um grande silêncio se encerra hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Então é muito interessante, porque a igreja de fato está no silêncio junto com os discípulos que não estão compreendendo o que está acontecendo, o silêncio da dor de ver o seu mestre ser crucificado, aquele que fez o bem ser injustamente assassinado, com a pena capital, que era a pena para os ladrões, com a pena para os assassinos, e ele que nada tinha feito disso, então ele recebeu essa grande pena, a pena capital. Então, uma grande solidão, porque o Senhor foi retirado do meio de nós, um grande silêncio, o silêncio da dor, o silêncio da incompreensão, o silêncio da ausência. E é muito interessante porque a gente vê que a igreja ela é marcada pela dor, né? Nós, como igreja, não temos só a alegria, não temos só o hosana, mas temos a marca da dor também, de ver o Senhor que sofreu e os sofrimentos que nós vamos passar. Um grande silêncio porque o rei está dormindo, né? Na igreja tem essa analogia do dormir, né? A morte é chamada de dormição, mas ele propriamente está dormindo porque ele vai acordar. Hoje à noite, na Vigília Pascal, né? Nós vamos celebrar o despertar do Senhor, ele vai acordar. E aí é interessante usar dormir e acordar e despertar, porque ele vai usar isso propriamente para nós, né? E aí o texto continua, a terra está temerosa e não se atreve a mover-se. Ou seja, tá tudo parado, tudo. Isso aqui que significa que tudo tá num ritmo diferente. O Senhor morreu, então assim, a nossa vida tem um outro ritmo, porque a gente não tem ele, não tem o sustento, a força. Porque o Deus feito homem dormiu e há despertado aos que dormiam desde muitos séculos.
Então, ou seja, quando ele morre, ele entra na mansão dos mortos, porque até esse momento não havia céu e inferno. Então agora, com a morte de Jesus, se vão inaugurar os céus e o inferno. Por quê? Porque ele vai à região dos mortos e vai resgatar os justos, levá-los para o céu. E os injustos vão padecer no inferno. O Deus feito homem morreu e se pôs em movimento à região dos mortos. Então, ou seja, quando ele morreu e ele chega na região dos mortos, começa aquela agitação. Porque, meu Deus, ele chegou, o prometido está aqui. Então, é muito interessante, porque nós vemos esse movimento de Deus, que ele veio à Terra para anunciar a nossa salvação, muitos não o acolheram, e agora ele vai à região dos mortos. Aqueles que viveram antes de nós e que morreram, ele vai também lá para anunciar a sua salvação. Porque ele veio para os vivos e os mortos. Em primeiro lugar, vai buscar o nosso primeiro pai. Quem é o primeiro pai? Adão. Ele vai ao encontro de Adão. É interessante, é bonito isso, porque é aquele que primeiro pecou, aquele que primeiro caiu, aquele que deu origem à perda do paraíso, Jesus vai até ele para manifestar o extremo da sua misericórdia. Se aquele que cometeu o primeiro pecado da perdição da humanidade foi alvo da misericórdia de Deus, por que você não vai ser? Com o seu pecado, com a sua falta, com a sua dificuldade. O Senhor também quer perdoar o seu pecado. Ele quer ir ao seu encontro para te lavar com a misericórdia. Foi para isso que ele se fez homem, foi para isso que ele foi para a cruz. Então, a gente precisa entender a partir do mistério da encarnação e agora celebrando a partir do mistério da cruz, que a misericórdia de Deus é para nós no dia de hoje, para que eu me arrependa e seja lavado dos meus pecados pela misericórdia de Deus no dia de hoje. Ele vai ao primeiro pai como a ovelha perdida. Quer visitar aos que haviam submergido nas trevas e nas sombras da morte. Deus e seu Filho vão a libertar das dores e da morte a Adão, que estava cativo, e a Eva, que estava cativa com ele. Imagina, Adão carregava uma culpa e um peso muito grande, né? Porque por ele a humanidade se perdeu. Então imagina Adão, o peso que tinha nos ombros, nas costas de Adão. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente já se culpa. Imagina você errar pela humanidade. Então Deus vai atrás de Adão como sentido de resgatar não só Adão, mas resgatar, dar sentido ao que ele veio fazer, que é resgatar a humanidade. Que é dar novo sentido para toda a humanidade, para todos os viventes. Porque Adão e Eva eram os pais dos viventes, né? O Senhor faz sua entrada de onde eles estão, levando em suas mãos a arma vitoriosa da cruz. Então é muito bonito, né? Que ele leva a cruz como sinal da redenção. Vai dizer que no Evangelho todos olharão, Jesus fala isso em algum momento, todos olharão para aquele que o transpassaram. Aí ele diz, quando o Filho do Homem for elevado, atrairá para si todos os olhares. Todos viram Jesus crucificado, mas os mortos não tinham visto. Então ele vai lá com a cruz para mostrar que ele traz a salvação, mas essa salvação passa pela cruz, passa pelo sacrifício, passa pelo sofrimento, passa pelas dores. Ele não abandona isso. Ao vê-lo, Adão, nosso pai, nosso primeiro pai, golpeando o peito de estupor. Golpear o peito é um sinal de arrependimento, então Adão já manifesta arrependimento diante de Jesus. Exclama dirigindo-se a todos, meu Senhor está no meio de nós. Que é a saudação da missa, né? O Senhor esteja convosco, né? E ele diz, Senhor esteja convosco. E responde Cristo a Adão, e com o seu espírito. Porque a resposta, apesar de a gente dizer ele está no meio de nós, a resposta original do latim, ela é e com o seu espírito. Que significa que ele traz esse espírito de vida para o meio de nós. E tomando na mão, o levanta, dizendo, desperta tu que dormes, tá vendo? Por isso que é o sentido também, a morte nesse sentido de dormir. Por quê? Porque quem está dormindo está prestes ou pode ser despertado. Então ele morreu e vai à mansão dos mortos despertar, trazer a vida. Despertar também tem esse sentido de voltar a atenção. Então, né, quando você está dormindo, você, por exemplo, às vezes uma pessoa não está dormindo, mas ela está desatenta. E aí a gente faz assim, desperta. Então, assim, despertar também tem esse sentido de chamar a atenção para o que é essencial. De voltar o olhar, por exemplo, no meio de uma aula, assim. Às vezes alguém está dando uma aula, ou às vezes no meio da homilia, né? Alguém dá aquela pescada, ou você percebe que a pessoa está assim, viajando.
O desperta volta para cá, volta para o foco, volta para de onde você não devia ter saído. Presta atenção, é isso que Deus está querendo dizer. Jesus está dizendo para Adão: desperta tu que dorme e levanta-te de entre os mortos. Então, ou seja, sai do meio dos mortos, porque aquilo que está morto é aquilo que perdeu o sentido, é como os ossos secos, né? Sem vida, sem esperança. Não, desperta você que dorme, porque quem está dormindo ainda tem esperança, a esperança de acordar. Então a gente não está morto, a gente pode estar adormecido, porque quem dorme tem esperança de despertar, de acordar. Quem morreu, acabou, entendeu? Por isso que ele usa esse paralelo, entendeu? De não falar diretamente de morte, mas fala de dormir. Então desperta dentre os mortos e te iluminará Cristo. Ou seja, a luz de Cristo vai dar sentido à sua vida. Eu sou seu Deus. Então ele se apresenta. Você fez de ti mesmo seu Deus e quis se satisfazer com os prazeres carnais. Comeu a maçã, desobedeceu, quis ser Deus, mas eu sou o seu Deus. Então, o pecado, ele é fruto de quando eu quero ser Deus, quando eu quero me satisfazer, quando eu quero me resolver. Mas nós precisamos entender que Jesus nos convida a dar a Ele o lugar de Deus. Então, fazer e buscar a vontade dEle. Que por ti me fiz filho seu. Ou seja, Adão era pai de toda a humanidade. Como Jesus se fez homem, ele se fez filho de Adão. Ele se fez filho de Adão, filho da humanidade, para salvar a humanidade. E agora ele vai salvar o próprio Pai. Por ti e por todos estes que haviam nascido, que haviam de nascer de ti. Digo agora e ordeno a todos os que estão na prisão, sair. Então, ou seja, aos justos que estavam condenados, estavam cativos, estavam presos, ele diz, sair. Aos que estavam nas trevas, sede iluminado. E aos que estavam adormecidos, levanta-te. Então, Jesus, ele é o Deus da contradição, do oposto, né? Quem está preso, ele liberta. Quem está na escuridão, ele dá luz. Quem está adormecido, ele faz levantar. Então, ou seja, quando a nossa vida está sem sentido, o sentido é Jesus. Quando nós estamos cansados, o refrigério é Jesus. Isso que ele está apresentando para nós. Ele é o que precisamos diante do que estamos vivendo. Quem está na prisão, ele libera. Quem está nas trevas, ele é luz. E quem está adormecido, ele levanta. Então, ou seja, ele é o sentido, o refrigério, o que nós necessitamos. Eu te mando, eu te ordeno, desperta tu que dormes. De novo ele fala isso, né? Porque eu não te criei para que estivesse preso na região dos mortos. Então, ou seja, eu não te criei para isso. Deus não nos criou para o pecado, Deus não nos criou para o mal, Deus não nos criou para mentira, para fofoca, para incoerência. Deus nos criou para a vida. E a vida que só se tem junto dele. Levanta-te de entre os mortos. Eu sou a vida dos que estão mortos. Levanta-te, obra de minhas mãos. Olha que bonito. Nós somos a obra das mãos de Deus. E a obra das mãos de Deus que se perdeu pelo pecado, ele vem agora restaurar. Levanta-te. Tu has sido criado à minha imagem. Lembra-te, Gênesis 1:26? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que quando o pecado ele desfigura a imagem e nos tira da semelhança de Deus. Levanta-te, saiamos daqui, porque tu em mim e eu em ti somos uma só coisa. Então, ou seja, o Senhor nos convida a ser um com Ele, nos convida a essa relação esponsal com Ele, né? Essa relação esponsal que é tão bonita, né? Que os esposos, eles são um. Marido e mulher são uma só carne, um só entendimento, um só pensamento, uma só decisão. Ele nos chama a isso. Por ti, eu, teu Deus, me fiz filho teu. Ele vai dizer de novo. Por ti, sendo o Senhor, assumi tua mesma aparência de escravo. Então, ou seja, agora ele está explicando para Adão, né? Eu me fiz escravo por ti. E aí, qual é o sentido disso? Amor. Eu te amo e me fiz escravo, eu te amo e desci, eu te amo. Então, Jesus está fazendo uma declaração de amor aqui também a Adão. Assim como ele declara o amor por nós. Celebrar o Tríduo Pascal é celebrar o amor. O amor que sofre, o amor que dá a vida na cruz, mas o amor que ressuscita. O amor que tudo entrega, mas tudo entrega com esperança do novo que vai surgir. Por ti,
Por ti eu, que estou acima dos céus, vim à terra, e ainda abaixo da terra. Por ti, homem, vim a ser como homem sem forças, abandonado entre os mortos. Por ti, que foi expulso do jardim paradisíaco, do jardim do paraíso, fui entregado aos judeus em um jardim e sepultado num jardim. Ou seja, a teologia do jardim, né? A perdição se deu num jardim, mas a salvação tomou forma num jardim também. Então é como Jesus, ele reedita a história, né? Ele refaz a história, né? Eu falei isso ontem, né? Do que terminou num jardim e recomeçou num jardim. Veja as cusparadas em meu rosto, que recebi por ti. Tudo isso o Senhor não está falando isso. A gente não pode entender isso como Jesus jogando na cara de Adão. Ele está provando o amor por Adão. Olha o que eu fui capaz de fazer por amor a ti. E ele não está dizendo isso também para cobrar Adão, mas está dizendo, Adão, eu fui capaz de tudo isso por ti. Só acredita em mim e vamos embora daqui. Porque às vezes é interessante que a imagem desse dia mostra Jesus tirando Adão da mansão dos mortos, mas Jesus não segura, está falando aqui que toma ele pela mão. Mas na verdade, na imagem representada na iconografia católica, que Jesus segura no pulso de Adão. Porque quando você pega na mão de alguém, você segura assim, ó, a mão pode escorregar, mas quando você pega aqui no pulso, você consegue levar a pessoa. Então, assim, isso mostra também, porque imagina, Adão estava envergonhado, Adão estava tanto tempo ali subjugado. Talvez, a gente pode até pensar que, imagina, se hoje a gente fala isso, né? Ah, eu estou sofrendo isso por causa de Eva, por causa de Adão. Imagina, talvez, algumas pessoas na mansão dos mortos que jogaram na cara de Adão também, que estavam ali por ele, que estavam sofrendo por causa dele. Então Adão carregava um peso muito grande. Não era fácil para ele sair daquele lugar. Então por isso Jesus vai dando tantas provas de tudo que ele fez para salvar Adão. Assim como muitas vezes você é sobrecarregado pelo peso do seu pecado, pelo julgamento pessoal, ou se deixando levar pelo julgamento de outras pessoas, é muito difícil sair desse lugar de pena, de coitado. Mas Jesus está provando que tudo que ele fez foi para te salvar. Foi para salvar Adão, mas também para te salvar. Então é por isso que ele vai dizer, olha as cusparadas que eu levei no meu rosto, que recebi por ti, para restituir o primeiro alento de vida que inspirei em teu rosto. Ou seja, ele deu vida. Lembra quando a gente viu a passagem do cego de nascença, que Jesus cuspiu, que eu falava que cuspir era o ato de dar do seu interior. E ele soprou nas narinas do homem o sopro de vida. Aqui a gente está vendo algo parecido com isso. O homem, Deus, deu do seu interior o melhor para o homem, a vida no espírito. E o homem devolve a Deus cusparadas como sentido, porque assim, é muito feio, né? Quando alguém passa, por exemplo, e você cospe, significa desrespeito, desvalorização. Então, Deus deu tudo para o homem e o homem desvalorizou ele. Mas ele diz, Adão, mas eu passei por isso, eu suportei isso por amor a ti. Minhas faces, né? As bufetadas que eu levei na minha face, que suportei para reformar a imagem, a sua imagem e o meu aspecto, o teu aspecto deteriorado. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado deteriorou, o pecado desfigurou o homem. E ele tomou bofetadas para refazer essa imagem do homem. Olha os açoites nas minhas costas, que recebi para tirar, né, das suas costas o peso dos teus pecados. Olha minhas mãos fortemente cravadas pelos cravos na árvore da cruz. Por ti, que em outro tempo estendeste funestamente uma de suas mãos para a árvore proibida. Então, ou seja, Adão usou a própria mão, ele vai usando os elementos, né? A sua mão que foi usada para tomar o fruto proibido, a minha mão foi cravada na cruz para te trazer salvação. Então, Jesus ele vai refazendo a história de Adão, refazendo a humanidade na mão, no rosto, nas cusparadas, nas costas. Eu dormi na cruz e a lança penetrou meu lado por ti, de cujo o lado saiu Eva, enquanto dormia no paraíso. Então, Jesus vai dizendo, tudo que você fez e se perdeu, eu fiz para a salvação. Eu refiz os seus passos, Adão.
Jesus, ele refez a história de Adão em si. Do meu lado, eu curei a dor do seu. Ou seja, porque do lado de Adão saiu Eva, que levou Adão para o pecado. Jesus, do lado dele, saiu sangue e água, que são a nossa salvação, os sacramentos da salvação. O meu sono sacou você, tirou você do sono da morte. Ou seja, o dormir de Jesus curou a morte, né, de Adão. A lança que... Não, me... Ah, tá. A lança que transpassou ele reprimiu a espada de fogo que se alçava contra ele. Por quê? A lança que furou o lado de Jesus suprimiu a espada flamejante do anjo que estava fechando as portas do céu para que Adão entrasse. Então, levanta-te, vamos daqui. O inimigo te fez sair do paraíso. Eu, em troca, te coloco não já no paraíso, senão no trono celestial. Então, ou seja, Jesus não está levando Adão de volta para o paraíso, está levando Adão para o céu, abrindo então as portas do céu, dando a ele, lavando ele com toda a misericórdia, ajudando Adão a fazer esse caminho de perdoar-se, de reconhecer-se perdoado, de reconhecer-se purificado para caminhar. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se reconhecer perdoado por Deus. A gente tem essa dificuldade de se reconhecer redimido por Deus. Então Jesus vai dando todas essas pistas, essas provas, dizendo: Adão, não precisa ter dúvida, eu fiz tudo isso por você. E assim também Jesus quer fazer tudo isso por nós, para que a gente se sinta perdoado e se sinta digno do céu. Claro que devidamente arrependido dos nossos pecados e abandonando eles. Te proíbo comer do simbólico fruto da árvore da vida, mas que aqui eu, que sou a vida, estou unido a ti. Então, ou seja, eu te proibi comer daquele fruto da vida, mas agora eu sou o fruto da vida que pendi da árvore da cruz, para que você se alimente de mim e chegue no paraíso. Então, ou seja, alimentar-se de Jesus é caminho para o céu, Eucaristia é caminho para o céu. Por isso que São Carlos Acutis vai dizer, né? Eucaristia é minha autopista para o céu. Pus os anjos a teu seu serviço para que te guardaram. Agora faço que te adorem na qualidade de Deus. Porque ele eleva a humanidade. Porque quando Jesus assume a humanidade na encarnação, ele também vai impregnar a humanidade de divindade. Então agora a gente tem Deus em nós, né? Essa força de Deus. Tenho preparado um trono de querubins. Estão dispostos os mensageiros, constituídos em hierarquias. Preparado o banquete, adornados os eternos tabernáculos e as mansões à tua disposição, o tesouro de todos os bens, e preparado desde toda a eternidade o reino dos céus. Ou seja, Jesus vai à mansão dos mortos para anunciar a salvação para Adão, anunciar a salvação para a humanidade, dar a eles se reconhecerem dignos dessa salvação e leva eles para o céu. Então essa é a missão de Jesus com a gente, de tentar fazer a gente compreender a salvação, se sentir alvo e objeto dessa salvação de Jesus, para que ele possa nos levar para o céu. Então que você faça essa experiência também nesse dia, de meditando a paixão do Senhor e a sua morte, entender que foi por você, mesmo você sendo pecador, se achando tão indigno, ele se fez digno por você, para poder te dar o céu e essa graça da eternidade. Então não se condene, porque o Senhor, como ele disse à pecadora, onde estão os que te condenaram? Ninguém, eu também não te condeno. O Senhor não está condenando a gente. Só que é que a gente deixa o pecado. Por isso ele diz, vai e não tornes a pecar. Claro, porque ele não passa a mão na cabeça do pecado. Mas ele não nos condena. Então não seja você a se condenar, mas abra o seu coração para esse amor maravilhoso de Deus nesse dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.